Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Somos gratos, papai, por mais uma noite. Somos gratos, Senhor, por mais uma ceia a qual o Senhor preparou. Nos dê entendimento da sua palavra. Abra, Senhor, os nossos corações. Abra, Senhor, nos dê discernimento da sua palavra. Que nem um sofisma, Senhor, fique na mente. Que nem um dardo inflamado venha tirar a concentração, Senhor. Que a distração não venha roubar a tua palavra, não venha roubar a boa parte, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos, Espírito Santo, toma conta desse ambiente, toma conta dessas vidas que aqui estão, Pai. Nós pedimos, sede conosco em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar? Foi por você que Jesus morreu, se entregou à morte de cruz, a fim de que pudéssemos ser reconciliados com Deus. E o pecado, ele faz a separação, ele separa você de Deus. E não é o pecadinho, o pecadão é o pecado. Para Deus não há distinção do pecado grande, do pecado pequeno, o pecado de estimação, aquilo que você já venceu, aquilo que você está caminhando para vencer. O que vai diminuir é a consequência do pecado. O que vai diminuir é a gravidade da consequência que você vai tomar sobre a sua vida por causa do pecado. O arrependimento, ele não vai anular a consequência, mas porém ele mostra para Deus que você se arrependeu. E quando você se arrepende do pecado, você não comete mais pecado, ou pelo menos não comete aquele mesmo pecado. Vamos pecar outras vezes? Sim, mas devemos ser sábios e rápidos em nos arrepender. E como lemos lá, a esperança não confunde, e a perseverança e a experiência transformam um caráter aprovado. O caráter define quem você é. Aonde você for, o seu caráter vai definir se você é cristão ou não. É o caráter. E a perseverança aqui que a Bíblia fala é perseverar no caminho, para que no meio do caminho o Espírito Santo encha a sua vida e consiga produzir ou desenvolver em você um caráter aprovado por Deus. E há um processo, há um plano que você tem que caminhar, e vocês têm que estar dentro do caminho, não à beira do caminho. Você precisa caminhar. O caráter de Cristo é um exemplo perfeito. Paulo, quando ele aconselha os filipenses, dizendo: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 2,5. O mesmo sentimento de Jesus tem que estar em nós. Que sentimento é esse? De amor ao próximo, um sentimento de gratidão, um sentimento de fugir do pecado,
um sentimento de olhar o seu irmão em primeiro lugar, um sentimento de você estar disposto e disponível para atender alguém. Jesus é o exemplo. O próprio Cristo declarou em João 13,15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E nós estamos fazendo o que Jesus quer que a gente faça? Nós estamos olhando o necessitado? Nós estamos olhando o morador de rua? Você e eu estamos sendo canal de bênção na vida de alguém? Você tem estendido a sua mão? Você tem honrado a Deus com tudo que você tem? Semana passada, uma irmã me disse: pastor, eu estou com vergonha de pegar carona com você, voltar com você de carro, porque quando você nos dá carona, você troca de carro. Glória a Deus, né? Porque Deus nos permitiu fazer isso, né? Você não vem com cascudinho, vem com outro maior, mas eu pedi isso para Deus. E a pergunta que eu fiz para ela: eu tô te cobrando alguma coisa? Não. E domingo passado ela não veio, o Espírito Santo ministrou no meu coração: não liga, oferecendo. E eu não liguei. Foi na segunda ou na terça, a irmã me mandou assim: pastor, Deus trabalhou no meu orgulho. Porque agora, como é que ela me disse assim? Agora você vai ver, eu vou te pedir carona para você me levar e trazer do culto. Eu digo: é para isso. Deus nos abençoou para dar carona. Ou você vem sozinho, você e esposa, ou você vem sozinho no seu carro, passa na rua do seu irmão e não oferece, ou desvia e não dá carona, ou não leve para casa. Você pediu, e com certeza você inconscientemente ou conscientemente disse para Deus: Deus, se você me der um carro assim assado, eu vou dar carona, porque eu pedi para o Senhor. E não é. E Deus fez me lembrar de quando nós chegamos em 2008, um irmão atravessava a cidade para ir lá nos buscar, para nos levar para a igreja. Eu digo: não, não precisa, nós vamos a pé. Não, se Deus me abençoa, eu vou levar vocês. E eu aprendi com ele também que uma vez na época nós ia colocar, sei lá, 20, 30 reais de gasolina para ele. E ele disse: não precisa. Aí o Espírito Santo pegou ele e disse assim: tu vai aceitar, porque é orgulho. Tu não está pegando porque é orgulho teu. E tu está dizendo para Deus que tu não precisa ser abençoado, e no mundo espiritual tu não está deixando Deus abençoar essa pessoa que quer te abençoar. Um caráter transformado. A Bíblia fala que o ímpio refere-se a alguém que vive de maneira contrária aos mandamentos e à vontade de Deus. Ele não está falando que é alguém que não conhece. Ele está falando sobre você e eu, pessoas que conhecem a palavra de Deus e não cumprem. Conhecem a verdade, a vida, que é Jesus, e não quer seguir. E quando você não faz isso, que você não segue, você se torna uma pessoa ímpia. Não, eu só acredito de Mateus em diante. Do Velho Testamento, muito pouco eu acredito. Acredite você ou não, Jesus vai voltar. Acredite você ou não, a Bíblia foi escrita de Gênesis e Apocalipse através do Espírito Santo. A palavra, ela é vida de Gênesis e Apocalipse. Você acreditando ou não.
Amém? Foi por você que Jesus pagou o preço. Não foi pelo pecado, foi por amor a você. O pecado Ele separou, mas foi por você que Ele disse que se entregaria na morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai de novo, sermos reconciliados com Deus, não cair na mão do Senhor irado, para morar no céu. Mas nós não gostamos de adorar o Senhor, nós não gostamos de louvar a Ele, nós gostamos de vir à igreja, bater o ponto, nós não gostamos de ficar 5 minutos para ter comunhão com os irmãos, não trocamos nenhuma palavra com ninguém, entra o calado, sai o mudo, e quer morar no céu, quer ser parecido com Jesus, quer que a igreja multiplique, e ela vai multiplicar, porque não é sobre mim, sobre você, mas sim pelo Deus vivo que aqui está. Mas nós não temos comunhão. Você não liga para o irmão que faltou, faz 3 ceias que ele não vem. Você não liga para o pastor que não veio. Hoje o pastor Joque e a pastora Nath não estão, porque o Zion nasceu. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Alguém mandou mensagem para ele de parabéns para os papais, dizendo que Deus abençoe? Meia dúzia de gente mandou. E aí nós queremos comunhão com o Pai. Cadê a comunhão? Se cada um de nós olhamos para o nosso umbigo, foi por você que Jesus morreu na cruz, e necessitamos estar com os olhos fitos nele. O que te garante hoje a tua salvação? Se você morrer hoje, o que garante a tua salvação? A tua fé e a certeza que tu está no caminho certo. Mas para ter a certeza se você está no caminho certo, tu está aplicando o que a Bíblia diz, a seu respeito ou ao meu respeito? 1 Pedro 2,24 vai dizer: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Por suas feridas. E Ele se entregou. E nós não entregamos. Nós não abençoamos. Nós não reconhecemos. Porque se você peca no seu trabalho, se você engana alguém no seu trabalho, eles não vão dizer assim: o Jefferson me enganou. Mas ele não é um pastor? Olha o pastor me enganando, olha o pastor mentindo. Mas quando contrataram o profissional Jefferson. Não é uma prerrogativa para mentir. Mas quando lerem e falarem, eles não vão dizer, eles vão colocar Cristo em primeiro lugar. E aí vão falar quem você é. E muitas vezes nós deixamos Cristo de lado e agimos com a nossa natureza humana. Precisamos ser fiéis em tudo. No dízimo, na oferta, na consagração, na leitura bíblica, no posicionamento contra o pecado. Cada dia fica mais difícil de encontrar um cristão genuíno. Cada dia fica mais difícil. Por causa do pecado. Eu vou citar alguns. Mas eu bebo socialmente.
eu vou lá naquele barzinho que só toca celulares, secular e só serve destilado. O que tu está fazendo lá? Está evangelizando? Não. Não está evangelizando. Não, pastor, eu não minto, eu só omito. Não, pastor, mas a palavra diz: vinde a mim como você está, sim. E depois deixa a água do Espírito Santo te lavar de dentro para fora. Deixa o Espírito Santo te convencer o que é pecado. Deixa o Espírito Santo te apontar os teus erros, os nossos erros. Não, mas eu não fofoco. Eu só falo um pouquinho do irmão. Não, eu não falo mal da pastora Marilene. Eu só falo algumas coisas que eu não gosto. A mesma fonte, ela vai jorrar água limpa e água suja? Não. E quando acontece isso na vida do cristão, ele vai se endemonhar. Lá vai ter que ter o pastor orando para ele expulsar o capeta da vida dele. Porque é um ponto de contato, é uma legalidade que ele deu. Mas eu sou cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Mas no momento que tu dá legalidade para o demônio, ele vai lá te usar. Não, eu não respeito a autoridade. Eu eu já conheço de Gênesis, Apocalipse, mas eu não me sujeito à autoridade da pastora Marilene, do pastor Josué, seja de qualquer um dos pastores, ou da liderança instituída dentro da igreja. Não, mas eu conheço a pastora Eliane, então eu não vou falar com a pastora Jenny e vou direto na pastora Eliane. Que daí ela vai me entender e vai intervir. Não obedece a hierarquia. E o nosso Deus é um Deus organizado. E Ele estabelece. Mas nós queremos vir para a igreja, queremos ver o céu descer, queremos ser usado por Jesus, cheio do Espírito Santo, mas não queremos converter o nosso coração, ou a nossa atitude. Mas pastor, eu sou igual Pedro. Sim. Então seja igual Pedro, deixe o Espírito Santo te usar tremendamente, saia dessa porta, evangelize e traga no mínimo 3.000 pessoas, assim como Pedro foi. E aí você pode usar essa desculpa, aí você pode usar essa bengala, que é igual Pedro. Senão não, você não deixa o Espírito Santo transformar o teu caráter. Muitas pessoas estão buscando a aprovação dos homens. O reino do céu não é um vestibular. Ou melhor do céu, o reino do céu é o vestibular. Então tu escolhe, ou tu seja aprovado por Deus, ou pelos homens. Se você busca a aprovação dos homens, corra atrás e caminhe de mão dada com Satanás. Porque se você for aprovado pelo homem em tudo que você for fazer perante a Bíblia, certamente você não está fazendo o que a Bíblia manda fazer. A Bíblia vai dizer: acaso eu busco a aprovação dos homens? Não, a aprovação de Deus. Seja uma ovelha de Cristo. Não seja um bode. Porque Deus, quando vir buscar a sua noiva, Ele vai separar, 1/3 da igreja vai subir, e o resto vai ficar achando que era a noiva de Cristo. As mulheres prudentes, 5 tinham azeite, outras 5 não tinham. E ele veio, o noivo veio na calada da noite. Será que eu e você estamos guardando a nossa vida? Se ele vier hoje, porque ninguém sabe.
nós não estamos buscando a aprovação de homens. Estamos buscando ser aprovados por Deus. E a palavra que eu tenho no meu coração é Josué 1:9, seja forte e corajoso, porque o Evangelho não é para fraco, o Evangelho não é para mimimi, o Evangelho não é para aquele dodói, porque quanto mais Deus te colocar em evidência, mais paulada, pedrada você vai tomar. Se você não está sendo perseguido pelo Evangelho, você está escondido atrás de alguém que leva o Evangelho e defende você. Agora, se você estiver num lugar e as coisas se levantarem contra você por causa do Evangelho, parabéns, continue firme, seja forte e corajoso, porque Deus está contigo. Seja um agente de milagre. Quando lemos em 1 Pedro, Jesus quer que venhamos morrer para o pecado e ter uma vida plena com Ele através do Espírito Santo. Quando você diz sim para alguma coisa, você empenhou a sua palavra primeiramente para Deus. Quando você diz sim, eu vou fazer tal coisa, e você abandona no meio do caminho, está difícil, você rompeu com Deus. Quando nós dizermos um sim para Deus, cumpra até o final. E eu falava essa semana com a pastora Kátia, dizendo que a igreja, nós aqui somos a extensão do que nós somos lá fora. Se eu sou acostumado a abandonar coisas, deixar coisas pela metade, por fazer lá fora da igreja, aqui dentro será a mesma coisa. Porque é o perfil. Se eu começo algo e não termino, na igreja eu vou começar algo e não vou terminar, porque está acostumado a não cumprir, seja regras, seja prazo, dar resultado. E nós precisamos mover isso. Nós precisamos mudar de dentro para fora. Precisamos honrar a nossa palavra. Você cristão, comprou alguma coisa, pague. Você se comprometeu em ajudar alguém, ajude. Porque foi você que se comprometeu. Não envergonhe o nome do Senhor lá fora. Porque, como eu falei, quando você diz sim e você retrocede ou não dá certo, as pessoas não vão dizer foi fulano ou ciclano, vão dizer olha lá aquele cristão. Primeira coisa. Mas para elogiar, eles não vão dizer olha lá o filho do Deus vivo, não, ele vai dizer lá o pastor, o Manolo, nem pastor. E é de dentro para fora. E eu creio essa noite que nós iremos mudar. Você foi levantado, levantada para fazer a diferença nessa geração, aonde você está, mas deixa o Espírito Santo te confrontar. Está difícil, eu vou largar. Está difícil, eu vou largar. Não murmure. Só Josué e Calebe entraram na terra. O resto ficou tudo murmurando. Você líder, não dê, vou usar uma palavra melhor, não deixe ser vencido pelo cansaço do teu liderado. Sabe por quê? Tem dois exemplos, Moisés e Arão. Quando Moisés sobe para o monte, fica 40 dias, 40 noites, e Deus começa a escrever os 10 mandamentos, está ele e Josué lá em cima. Mas Arão ficou no arraial, e não suportou a pressão
dos seus liderados. E o que ele fez? Construiu um bezerro para adoração. Não adianta vocês pressionar a liderança, não adianta vocês pressionar os seus pastores, porque se não estiver alinhado com a vontade de Deus, não vai acontecer. Eu sou a pessoa que mais digo não aqui dentro da igreja. Por quê? Porque se for da vontade de Deus, vai sair o sim. E quando Moisés volta, Josué diz para ele: Moisés, o arraial está sendo atacado. Ele diz: não, isso não é alaridos de guerra, e sim de festa. E quando eles descem, o que eles encontram? Um povo desobediente, viu as maravilhas que Deus tinha feito ao longo do caminho. Não bastou as 10 pragas no Egito para eles serem libertos, não bastou o Mar Vermelho se abrir, e mesmo assim a incredulidade estava no coração deles. O maná descer do céu, a rocha produzir água, e eles não estavam com o coração em Jesus. E nós não vimos tudo isso. E a pergunta é: será que o meu e o seu coração estão em Jesus? Então, quando você empenhar a sua palavra, faça. O não a gente já tem, mas isso é difícil. Então use a inteligência que Deus te deu, use a criatividade que Deus colocou na sua vida, e deixe o Espírito Santo te usar. 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 18, vai dizer assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. E para onde o amor de Cristo vai nos impulsionar, se não para mais perto da cruz? Se você não está sendo impulsionado para mais perto da cruz, então não é o Espírito Santo, não é o amor de Jesus. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para os que recebem a sua nova vida, não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, mas pelo contrário, infelizmente, nós avaliamos ainda o homem pelo exterior e não pelo interior. Mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E muitas vezes a nova vida não tem início, porque queremos viver algo ou algumas coisas do velho homem, ou da falta de convertimento. Seguindo, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, e não levando mais em conta os pecados das pessoas. E lá no Getsêmani, Jesus vai dizer: se possível, afasta esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ele foi levado, chicoteado, cuspido, transpassado, foi colocado a coroa de espinho, por causa de mim e de você. Por causa do pecado que entrou em Adão e Eva, porque eles escolheram comer aquilo que agradava aos olhos deles.
aquilo que estava ali. E Satanás usou a própria palavra para ludibriá-los. Ele usou a mesma palavra que Deus disse para eles, que não era para eles comer, que eles morriam. E Satanás pegou a palavra, enfeitou e trouxe para eles. E ambos caíram. E ambos caíram. E toda vez que o pecado se apresentar para você e para mim, ele nunca vai vir feio. Ele sempre vai vir doce. Ele sempre vai vir leve. Mas quando você toma desse fruto e cai nas garras de Satanás, você cai na teia dele. E vai caminhando para mais longe de Jesus e chegando mais perto com ele. Amém? Ministério de louvor. Hoje é uma noite de ceia. Ceia do Senhor. É uma noite de reconciliação. São duas ordenanças apenas que Jesus nos deixa na Bíblia. A primeira é batizarmos, descer as águas, e a segunda é a ceia, participar do corpo e do sangue dele. E antes de nós irmos para a ceia, tem alguém essa noite que gostaria de se reconciliar com Jesus? Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Deus? Erga a mão para mim ver. Ou para a gente estar orando por você. Alguém que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? O que é aceitar? É fazer uma confissão pública de fé, dizendo que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E depois disso, dessa aceitação, é você